Ninguém que busca a Deus, ninguém que busca a Cristo, que vai ao encontro dele, jamais sairá com as mãos vazias. Eu acredito que essa deveria ser a maior certeza de quem busca a Cristo. Saber que quem vai ao encontro dele não retorna de mãos vazias. Às vezes a gente olha logo nesse relato da multiplicação dos pães, a gente olha logo pelo fato de Jesus ter feito um milagre, né? Ele multiplicou pães e peixes. Mas tem outros detalhes nesse relato que também chamam a atenção e nos fazem pensar neste compromisso cristão que nós somos chamados a assumir na nossa vida. O evangelista nos diz no início do relato que pouco depois de saber da morte de João, Jesus ele vai para um lugar retirado. E quando ele chega ao outro lado, ele encontra um lugar repleto de gente, uma multidão que estava ali reunida à espera dele. E ele sente compaixão. Jesus olha aquela multidão e se compadece da multidão. E aí nos diz o evangelista que ele realiza muitas curas de pessoas que estavam doentes. Esse compadecer de Jesus é algo que sempre chama a atenção. Jesus ele olha nas mais profundas necessidades, porque a gente sabe que dentro daquela multidão que estava esperando a presença do Cristo, haviam de tudo. Haviam pessoas que estavam buscando porque necessitavam de uma cura física. Haviam pessoas que se sentiam rejeitadas à margem da sociedade. E também haviam aqueles que estavam ali para ouvir, para estar perto do Cristo. Havia de tudo. Mas Jesus olha no total, no geral, e se compadece. O discípulo, ele é chamado também a se compadecer daquele que precisa, daquele que sofre. Olhar com um olhar de misericórdia, ver o outro com um olhar de caridade, ver um outro com o olhar, com os olhos de Cristo. Esse é um grande desafio para todos nós. Esse é um grande desafio para cada batizado, para cada homem e mulher que escuta o chamado de Deus e faz opção, decide seguir a Cristo. Olhar o mundo com os olhos de Jesus. Olhar para o outro com os olhos de Jesus. E aí nos vai dizer o evangelista que em determinado momento, já estava tarde, era um lugar deserto, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: olha, despede o povo, despede as multidões, manda eles embora, para que eles possam ir buscar comida, eles possam se alimentar, porque aqui não tem nada. E o que marca aí é a resposta de Jesus, né? Não, eles não precisam ir embora. Por que vamos mandar embora se eles podem ficar? Por que vamos mandar embora aqueles que querem estar? Por que vamos mandar embora aqueles que querem permanecer? Não. Deem vocês mesmos de comer. E aí ele joga a bola para os discípulos, né? Olha que impressionante. Jesus, com essa resposta, faz com que os discípulos pensem em uma coisa, o compromisso. Eles não estão só ali para escutar o mestre. Eles estão ali para se comprometer com o anúncio do reino. Da mesma maneira como cada um de nós somos chamados a um verdadeiro compromisso com o Senhor. Por quê? Vocês achavam que era só assim, vir aqui à missa e depois ficar tudo bem? Não, Senhor. Não, Senhora. Seguir a Cristo exige um verdadeiro compromisso de cada um de nós, por parte de cada um de nós.
E então aqueles discípulos disseram: nós só temos quantos pães? Quantos pães eles tinham? 5 pães. E quantos peixes? 2 peixes. Agora você imagina alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, né? Então eles disseram: nós só temos isso. Mas aquele pouco se transforma no muito. O que é pouco para os nossos olhos humanos é muito para os olhos de Deus. Quando existe uma verdadeira generosidade, não existe pouco para Deus. Não existe pouco para Ele. Quando existe um coração generoso, quando existe uma vida que verdadeiramente quer se entregar por causa do anúncio, por causa de Cristo, não existe o pouco, sempre vai ser o muito. E daqueles 5 pães e 2 peixes, Deus se revela em seu infinito amor, bondade e misericórdia para aquela multidão. Ele transforma o que era falta em algo que era essencial, a presença deles. O que os discípulos não conseguiam compreender, porque pensavam de uma maneira muito humana, muito lógica, e esse é o risco, às vezes, que nós também caímos, de cair no que é mais lógico, no que é mais visível. Às vezes a gente custa acreditar no que é milagre. É mais fácil acreditar no que a gente pode ver, no que a gente pode sentir, no que a gente pode tocar. E se a gente deixa de crer, de acreditar no que é milagre, não podemos acreditar na Eucaristia, porque a Eucaristia é milagre. Não podemos acreditar em cada um de nós, porque nós também somos milagre de Deus. Não podemos, meus queridos irmãos e irmãs, caminhar com o Senhor se não abrimos os olhos do coração e da vida para a fé verdadeira. Se não aprendemos a confiar verdadeiramente em Deus. É confiança, às vezes, que nos falta. É compromisso que nos falta. Eles conseguiram alimentar aquela multidão. E ainda nos diz o evangelista a quantidade de pessoas que haviam. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha a quantidade de gente que diz o evangelista que havia naquele lugar. O que para o homem é impossível, para Deus sempre será possível. E é isso que nos deve mover, motivar e levar a caminhar sempre. A não caminhar com medo, a não caminhar sem fé. Pelo contrário, sejamos corajosos no seguimento. Sejamos cristãos confiantes no nosso Deus. Olhemos com um olhar de fé. Que nós possamos enxergar o outro também com o mesmo olhar de Cristo. Que não dispensemos o outro, senão que acolhamos o outro. Permitamos que o outro permaneça. Que sejamos generosos. Nos perguntemos, quais são os 5 pãezinhos e os 2 peixes que hoje eu tenho para oferecer ao Senhor? Quais são? A minha vida, a minha história? O que eu tenho hoje para oferecer ao meu Deus? Mas não para mim, para o outro. Sempre para o outro. Meus queridos irmãos e irmãs, não percamos a fé. Não deixemos de confiar. Eu não queria me esticar muito na homilia de hoje. Essa semana, mas eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Essa semana, alguns dos padres, eu estava nesse meio,
estivemos de retiro. Nós fomos a São Leopoldo, para a casa dos jesuítas, para fazer o nosso retiro do clero. E é maravilhoso quando a gente deixa que Deus fale na nossa vida, né? Às vezes a gente questiona, a gente se pergunta, a gente pede que Deus fale, né? E às vezes Deus está mostrando ali a sua palavra, a sua resposta e a sua presença. E como eu falava, às vezes a gente racionaliza tanto que deixa de ver o milagre de Deus e a ação de Deus ali na nossa frente, né? Lá na casa de retiro, eu me sentei em frente a um lago e muitas coisas eu pensava naquele momento. E aí eu olhei para o centro do lago e tinha um pássaro que estava em cima de um cano lá no lago. Um lago bem grande. E em determinado momento eu me perguntei, me fiz perguntas a mim mesmo e a Deus. Eu dizia, por que às vezes a gente desiste ou se cansa de viver uma vida santa? Ou por que será que às vezes a gente parece que para no tempo e parece que nada avança? Porque eu tinha escutado muitas vezes isso nos últimos dias. E eu lembrei dessas afirmações. Padre, porque nada avança, nada eu consigo, sabe? E aí, olhando aquele pássaro que estava no cano, em determinado momento esse pássaro saiu do cano. E esse pássaro dava voltas e voltas no lago. E a cada volta ele dava uma volta, dava duas voltas. Parecia que ele não estava saindo dali. Mas a cada volta que ele dava, ele ia levantando. Em um determinado momento de tantas voltas que ele deu no lago, o pássaro alçou o voo. E aí eu lembrei. O fato de a gente às vezes estar dando voltas e voltas não quer dizer que nós estejamos estáticos. Não estejamos avançando. Senão que é um processo. A fé é um processo. O seguimento a Jesus é um processo. Mas, padre, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Porque eu não posso fazer um seguimento a Jesus sem ter fé. Eu não posso seguir a Cristo sem confiar no processo. Eu não posso esperar que a minha vida melhore se eu não confio verdadeiramente no Senhor. Não dá, não existe como. Aqueles homens e mulheres que estavam lá, aquela multidão, queria estar perto do Cristo. Por algum motivo, eles estavam lá. Seja o motivo que fosse, mas eles estavam lá. E não era a fome que ia impedir eles de permanecer. E Jesus, ele se compadece. E Jesus faz aquele milagre, não é somente para fazer um milagre. Ele faz um milagre para mostrar que a presença de Deus é constante na nossa vida. Na vida de todo aquele homem e mulher que busca verdadeiramente o Senhor. Aí eu volto àquela afirmação do início da homilia. Todo aquele que busca Deus, que busca estar na presença de Cristo, jamais sairá de mãos vazias. Pode ser que o processo, que o nosso caminho para alçar um livre voo demore um pouco. Pode ser que a gente precise ainda dar muitas voltas no rio para poder subir, pegar impulso para subir mais ainda, para estar na presença do Senhor. Mas para Deus, nada é impossível. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos cada vez mais nos comprometer com o anúncio do reino. Não tenham medo de ser discípulos e discípulas do Senhor. Não tenham medo de entregar o melhor para o Senhor e para o reino. Sejam generosos. Mais uma vez eu pergunto.
quais os pães e os peixes que hoje eu quero entregar ao Senhor. Que a Virgem Maria Santíssima interceda por cada um de nós neste caminho de santidade. Que tenhamos sempre a disponibilidade e a abertura de coração para acolher a palavra do Senhor e seguir em frente, com muita fé, perseverança, com os olhos sempre direcionados a Ele.